Considerando uma espécie ácida HA, um ácido qualquer, quando o ácido reage com a água atua como base, retirando um próton do ácido. Então o H2O retira um próton do ácido, formando o H3O+, que é o ácido conjugado da água. E o ácido doa um H+ para a água, formando a espécie conjugada A-. Essa reação tem uma constante de equilíbrio, que nada mais é do que o produto dos produtos, elevado nos seus devidos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto dos reagentes. Então H3O+ no expoente 1 vezes A- no expoente 1, dividido por HA no expoente 1 e água no expoente 1. Como a temperatura constante, no caso 24 e 25 graus, que é utilizado nas reações desse equilíbrio, ajustada para essas condições, a concentração da água não varia quando a temperatura se mantém constante. Então eu passo ela multiplicando, constante de equilíbrio vezes a concentração da água, que são duas constantes, dá uma nova constante, que é o Ka, constante de acidez, que nada mais é do que a concentração de H3O+, vezes a concentração de A- sobre a concentração de HA. A- é a parte dissociada do ácido e HA é a parte não dissociada. Quanto maior o Ka, maior a acidez, maior a tendência da formação da espécie dissociada. Então a seta tende a deslocar para o sentido da espécie dissociada A-. E se o Ka é menor, para a espécie não dissociada. Ka maior que 10 na 3 é considerado uma espécie forte, e Ka menor que 10 na menos 3 é uma espécie fraca. Entre os dois eu tenho espécie intermediária. Quando o A-, a base, reage com água, forma o ácido conjugado, HA, ou seja, ele recebe um próton da água, e a água perde um próton, formando o par conjugado hidroxila. A constante de equilíbrio dessa reação é HA elevado no expoente 1 vezes OH- no expoente 1 sobre A-, a concentração de O-, vezes a concentração de H2O. H2O é constante, então eu passo multiplicando a constante de equilíbrio, eu tenho Kb igual a K de equilíbrio vezes a concentração da água, a temperatura constante. Kb igual a concentração de HA, que é a espécie dissociada, nesse caso aqui é o contrário, vezes OH- sobre a espécie não dissociada, que é o A-. Se eu levar em conta a autoprotonação da água ou autoionização da água, a água tem o oxigênio, que tem um par de elétrons, que é uma base, e tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, que é uma parte polarizada positivamente, que é um ácido. Então a água é uma espécie que atua tanto como base, tanto como ácido. Então uma água atua como ácido, a outra atua como base, formando a espécie H3O+ e OH-. Essa reação tem uma constante de equilíbrio, que é a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração de água ao quadrado. Como a concentração da água na temperatura constante ela não varia, eu passo multiplicando, constante de equilíbrio vezes a concentração da água ao quadrado é igual à constante de equilíbrio da água, que é, então, Kw, é a concentração de H3O+, espécie ácida, vezes a concentração de OH- espécie básica. Se eu multiplicar K por Kb, eu tenho H3O+ sobre A- sobre HA. Então, espécie dissociada sobre não dissociada, do Ka. E o Kb, HA vezes OH- sobre A-. Cortando os dois lados, eu fico com a equação H3O+ vezes OH-, que é o Kw. A temperatura de 24 e 25 graus, o Kw é 10 na menos 14. Então, eu faço uma associação. Quanto mais forte for a espécie ácida, mais fraca a espécie básica. Sempre uma espécie que tem Ka maior que 10 na 3, o Kb vai ser um Kb muito baixo, ou seja, um ácido forte em base conjugada fraca. E uma base forte tem um ácido conjugado fraco. Já espécies fracas, eu tenho que fazer a avaliação, que é Ka vezes Kb é igual a Kw. Sempre uma reação química, como no caso aqui do H3O+, ou do CH3, OH, o ácido acético, esse ácido acético tem o pKa 4.8. O que o pKa é? pKa é menos log de Ka. Então significa que quanto maior o Ka, maior a acidez, o pKa vai ser menor. Então quanto menor o pKa, mais ácido. Logo, o Ka seria 10 elevado na menos 4.8. Esse é o acidez do ácido acético. Reagindo com uma base forte, no caso a amônia vai abstrair um próton, vai receber um próton do ácido acético, formando a espécie conjugada e um amônio.
e o ácido acético vai doar um próton formando o acetato. O íon amônio tem o pKa 9.4, significa que o Ka é 10 na menos 9.4, então uma espécie mais fraca. Se eu for comparar, eu vou somar as duas aqui, 9.4 menos 4.8, 4.6. Então a diferença entre os dois é 10 na 4.6, ou seja, cerca de 100 mil vezes mais ácido o ácido acético em relação ao íon amônio. Já o álcool, o pKa é 10 na menos 15.9, ou seja, o pKa é 15.9, o Ka é 10 na menos 15.9. Se ele reagir com metilamina, vai formar então o alcóxido, que é a base conjugada do álcool, que é o ácido, e o amônio protonado, o metilamônio protonado. O pK do metilamônio é 10.7, ou seja, o metilamônio ele é um ácido mais forte do que o álcool, ou seja, a reação tende a formar álcool ao invés do íon amônio. Sempre uma reação química vai tender a ir do sentido do maior Ka para o menor Ka, ou do maior pKa para o menor pKa, uma vez que os dois têm uma relação inversa, pKa é igual a menos log de Ka. Quando tem então um outro conceito de ácido de base associado à possibilidade de doação de pares de elétrons. Um ácido de Lewis é uma espécie que tem um orbital vazio, onde ele pode receber um par de elétrons. Então toda a base de Lewis é uma espécie capaz de doar pares de elétrons. Aqui o éter tem um par de elétrons do oxigênio, que atua como base atacando o orbital P vazio do cloreto de alumínio, do alumínio. Então tanto o alumínio como o oro, eles atuam como sendo ácidos de Lewis. Eles reagem com qualquer espécie que tenha par de elétrons sobrando. Como eu já mostrei, então, ácido tem o Ka. Lembrando que o Ka já está aqui. Aqui está errado nesse slide, tá? O Ka já é a constante de equilíbrio vezes a água já está junto com o Ka. Então a água já está como constante no Ka. Então o Ka é igual a H3O mais vezes A menos sobre HA. E a água já está junto com a constante. O pKa é igual a menos log de Ka, ou seja, o Ka é 10 na menos log. Quanto maior o Ka, menor o pK. A equação de Henderson-Hasselbalch está associando a questão uma solução tampão. Como uma solução tampão funciona? Uma mistura entre o ácido fraco e a base conjugada fraca, elas atuam como sendo um equilibrador de pH. O pK é igual ao pH mais ou menos log de HA sobre A menos. Quando a concentração de HA sobre A menos é 10, eu tenho log de 10 é 1. Quando a concentração de HA sobre A menos é 1 sobre 10, ou seja, 0,1, eu tenho log de 10 a menos 1, ou seja, menos 1. Então eu tenho que a variação, o pH está associado com o pK, numa sensação de mais ou menos 1. Então um tampão ele funciona até a variação de mais ou menos 1. Por exemplo, uma solução tampão formada por uma espécie de acetato e ácido acético, eu tenho pK 4.78, aproximadamente 4.8 do ácido. Então ele vai funcionar no tampão entre 3.78 e 5.78, ou seja, vai para 1 para mais, 1 para menos. E após isso ele perde a função tamponante. Em termos gerais é usado como exemplo o antiácido estomacal, que é formado por citrato e ácido cítrico. Como eu já falei anteriormente, isso aqui não vou aumentar. A par conjugado. O que eu vou levar em conta então a estabilidade? O que vai levar em estabilidade é a relação visual e interpretativa sobre como que acontece a estabilização da base conjugada. Quanto mais forte é um ácido, mais estável é a base conjugada. Essa estabilização pode ocorrer de 5 formas. Ressonância, que tem a ver com a movimentação dos elétrons de ligações π, ligações duplas ou triplas. Eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo puxar elétrons do outro, da ligação sigma. O tamanho do orbital, que é chamado de efeito de polarizabilidade, está associado bastante à questão de ácidos inorgânicos. A hibridização, onde o orbital sp3 está mais afastado do núcleo do que o orbital sp2 e o sp é mais próximo do núcleo. E o efeito indutivo, que é o efeito de capacidade de induzir a ligação sigma.